Dizem que algumas histórias não começam com um beijo, mas com um e-mail. O dela chegou numa tarde qualquer, assunto inocente, reencontro 20 anos. E, no instante em que Rebecca abriu a mensagem, eu vi nos olhos dela algo que já não via há muito. Uma luz adolescente, imprudente, quase febril. É o meu secundário, Tom, disse, como se me oferecesse um bilhete para o passado. Vais adorar. Vai estar toda a gente. Had been Tindan, as was the Phil, had, Scable. Sorry por reflexo, mas por dentro, uma pergunta abria caminho como uma fissura. E se toda a gente significar também o único nome que eu não quero ouvir? Naquela noite, ela falou do ginásio, do vestido perfeito, do cabelo, como antigamente. Eu ouvi cada detalhe e pensei, que estranho, nunca a vi tão empenhada em celebrar o presente. O que se celebra, afinal, quando a festa é do passado? Meu Deus, o Garrett mandou mensagem, gritou de repente, o telemóvel a vibrar como um coração fora do peito. Namoramos no 12. Ele está divorciado. Quer dizer, ele está divorciado. A pausa, a língua a tropeçar no desejo. Eu bebi um gole de silêncio para não dizer o que me queimava a garganta. Nos dias seguintes, os risos dela começaram a morar dentro de um ecrã. Notificações à hora do jantar. Sorrisos que não eram para mim. Só estamos a recordar memórias, dizia, e cada só era uma borracha a apagar a minha presença da fotografia. Eu queria acreditar. Acreditar é cômodo. É quente quando a casa arrefece. Mas também é verdade que a confiança tem som, e o som dela, naquela altura, era um teclado a sussurrar depois da meia-noite. Na cozinha, numa manhã qualquer, ela pousou a granada com o cuidado de quem acha que é uma flor. Vamos chegar juntos ao reencontro, eu e o Garrett. Como amigos. Fomos eleitos o casal mais querido no 12. Vai ser giro entrar de braço dado pela nostalgia. O café azedou-me na boca. Queres entrar com o teu ex em vez do teu marido? Não sejas inseguro, Tom. É só uma entrada. 5 segundos. 5 segundos. O tempo suficiente para o chão mudar de lugar. Respirei. Olhei para as mãos dela, tão certas de si, e perguntei-me quando foi que o nós se tornou decoração numa sala onde só cabia o eu e o ontem. Há traições que não começam na cama. Começam numa porta que se decide atravessar, de braço dado com um fantasma. Eu não gritei. Não implorei. Aprendi que há guerras que se perdem ao primeiro pedido de desculpa dado por piedade. Mas o meu silêncio não era concordância. Era um espelho. E no reflexo vi um homem a tentar não encolher para caber no passado de outra pessoa. À noite, enquanto ela marcava a manicure e o vestido de 400 euros, fui até a varanda. A cidade respirava devagar. Pensei na nossa história, nas compras de domingo, nos filmes a meio, nas conversas interrompidas pelas notificações que começaram a crescer como rera nas paredes. Pensei naquilo que a gente não vê quando ainda acredita. O brilho nos olhos que não pergunta como estás, porque já está ocupado a perguntar como fui. Quando voltei para dentro, a Rebecca sorria para o telemóvel. Eu não fazia parte daquele sorriso. E ali, entre o tic-tac do relógio e o brilho azul do ecrã, entendi. O convite não era para um reencontro da turma, era para um reencontro com quem ela foi. E eu? Eu era o presente que começava a cheirar a ausência. Porque a primeira traição foi dita como quem não diz nada. A segunda chegou com som. Plim. Uma mensagem depois da meia-noite. Uma gargalhada que não me tinha endereço. E foi assim que começou a fase seguinte, quando cada notificação passou a ser um ensaio para uma despedida que eu ainda não sabia pronunciar. Há ruídos que a casa aprende de cor. O estalar da madeira, o vizinho que fecha a porta, o frigorífico a respirar baixo. Depois, há sons que a casa nunca devia aprender. Plim, 037. Plim, 058. Plim, 112. O primeiro plim foi inocente. O segundo trouxe riso. O terceiro trouxe silêncio dela,
de olhos colados ao ecrã. E o meu, de quem percebeu tarde demais que a palavra nostalgia pode ser uma desculpa elegante para a fome. Só estamos a recordar coisas do secundário, disse, e eu jurei que ouvi a palavra só tentar encolher um tremor que já não cabia no bolso. Havia uma nova coreografia na cozinha. Ela segurava o telemóvel como quem esconde um fósforo aceso dentro da mão. As gargalhadas eram cápsulas de passado, lançadas para fora de horas. E eu, sentado à mesa, percebi que não há nada mais solitário do que existir a 1 metro de quem já não te vê. Garrett lembrou-se daquela foto no baile. Lembras? Perguntou, sem levantar os olhos. Eu lembrava-me de outra coisa. Do nosso primeiro apartamento, do sofá barato e das promessas caras, do juntos, dito 1000 vezes como credo. É assim que começa a erosão, não com um desabamento, mas com migalhas. Uma mensagem, um emoji, boa noite que não é para ti. A confiança não morre de uma vez. Vai ficando doente. Eu tentei medicá-la com razões. É só um reencontro, Tom. São só amigos. Mas depois vêm as pequenas cirurgias do real. A que estás a rir? Nada de especial. Nada de especial é um muro onde os casais vão bater até sangrar. Na sala, ao final do dia, o brilho azul do ecrã apagava as nossas sombras. Ela ria com alguém que sabia a língua secreta de um tempo onde eu não existia. Houve noites em que me peguei a vigiar o relógio, como se o ponteiro pudesse empurrar as mensagens para longe. Houve manhãs em que o bom dia dela já vinha gasto, como quem tinha acordado noutro quarto. Perguntei a mim mesmo onde começa a infidelidade. No toque de uma mão? Num beijo? Ou começa aqui neste desvio lento, no prazer de ser visto por alguém que só conhece versões perfeitas de ti? Chamei-lhe traição sem contacto. E ainda assim, doeu na pele. Um domingo, o telemóvel ficou aberto no balcão. Eu não procurei, jurou. A frase estava ali, a meio de uma janela. Mal posso esperar para entrarmos juntos. Juntos, palavra curta, ferida longa. Sente a mão fechar sozinha, o corpo a apertar-se, como se fosse eu a caber dentro daquela mensagem. Respirei. Podia ter feito uma cena. Podia ter dito tudo de uma vez, a raiva de um ano em 5 minutos. Mas há decisões que, se tomadas aos gritos, voltam contra nós como bumerangues, e eu não queria perder o meu nome no meio do barulho. Fui para a varanda. A cidade parecia um coração cansado. Pensei na Rebeca dos primeiros meses, a que me pedia para baixar o volume só para ouvir melhor o meu riso. Agora, ela subia o volume de alguém que eu não era e a minha gargalhada já não cabia na playlist. No dia seguinte, fiz a pergunta que me queimava desde o primeiro plim. Se eu dissesse que vou entrar numa sala de braço dado com uma S, como amigo, aceitavas? Ela suspirou, impaciente. Tom, estás a exagerar. É tradição. 5 segundos e acabou. 5 segundos. Não há unidade de tempo mais cruel. É o bastante para cruzar uma porta e deixar um casamento do lado de fora. Nessa noite, deitei-me ao lado dela como quem se deita ao lado de um lugar onde já não mora. O riso dela continuou dentro do telemóvel e eu percebi que a minha dignidade pedia voz, não para ferir, para existir. Foi nesse intervalo, entre o último plim e o primeiro raio de sol, que uma ideia entrou e sentou-se comigo. Se ela queria entrar com o passado, eu precisava entrar com o meu presente. Não por vingança por fronteira, porque quando a casa aprende o som da tua ausência, é tempo de recuperar o teu nome. E foi assim que, numa pausa do café e de palavras que doíam, conheci a cúmplice improvável do meu recomeço. Conheci a Jessica antes de ela ser a rival da Rebecca. No escritório, era apenas a colega do outro departamento, a do café amargo e das respostas diretas. Nessa tarde, eu carregava o peso dos plins como quem traz pedras nos bolsos. Ela olhou-me 2 segundos a mais do que o protocolo permite e perguntou: Estás bem, Tom? Nunca ninguém pergunta assim, pensei. Quando respondi, mais ou menos, a história começou a acontecer. Contei-lhe do convite, do Garrett, da entrada de 5 segundos. Ela encostou a chávena. Sorriu com um humor cansado. A Becky sempre foi obcecada com o secundário, e com concursos de o mais isto,
O mais aquilo. Eu era o espinho no troféu dela. A palavra espinho ficou entre nós como um objeto antigo, afiado. Eu hesitei. Isto soa vingança, não? Ela abanou a cabeça. Não, se eu te ajudar a não te encolheres. Dignidade não é vingança. Foi assim que a ideia respirou pela primeira vez. Entrar não para ferir, mas para marcar fronteira. Ainda assim, a culpa mordeu. Eu não queria transformar-me em alguém que joga para a plateia. E se eu me tornar pequeno, Jessica? Pequeno é ficares à porta enquanto ela volta a ter 17. Grande é ocupares o teu lugar. A simplicidade dessa frase doeu como verdade boa. Desenhamos o plano em guardanapos, como adolescentes a conspirar um baile irônico. Eu sei. Hora de chegar. 19:30. Motivo: deixar que a sala aqueça, que os olhares se encontrem, e então abrir a porta. Ela disse é cruel, eu disse é honesto. Ambos sabíamos que era os dois. Depois vieram os detalhes. E nos detalhes mora a coragem. Vestido? Ela mostrou um verde esmeralda que não pedia licença para existir. É demasiado? Perguntei. Demasiado é pedirem-te para aplaudir a tua própria ausência, respondeu. Rimos-nos. Por um instante, o riso foi leve, sem comparação com ninguém. Colocamos regras, as que salvam histórias de se tornarem veneno. 1. Nada de toques ambíguos. 2. Nada de humilhações públicas se houver confronto. Respostas curtas e claras. 3. Não é romance, é aliança. Consegues? Ela perguntou. Consigo, disse, e a palavra soou a compromisso comigo mesmo. No mesmo dia, recebi a mensagem que completou o tabuleiro. A Rebecca vai preparar-se no apartamento do Garrett. Pré-festa. Li 2 vezes. Pré-festa como quem brinde ao passado antes de entrar no presente. A raiva veio como onda, mas passou. O que ficou foi o contorno no lugar exato onde eu terminava e começava a vontade dos outros. Então está decidido, disse a Jessica. Eu apareço. Contigo. Ela ergueu a chávena como quem brinda ao teu lugar. Hey, Bon. Na véspera, fomos escolher as últimas peças não de roupa, de discurso. O que dizer se alguém perguntasse o que fazem juntos? Viemos honrar o presente. E se a Rebecca viesse em fúria? Estou aqui como teu marido, não como teu adereço. E se o Garrett estendesse a mão? Prazer, Tom. O passado já te conhece. O presente sou eu. À noite, sozinho, voltei a perguntar se eu era agora o pet da história. A resposta veio tranquila. Queria ferir para vencer. Eu só queria existir sem pedir desculpa. Peguei na guitarra. As cordas soaram como costuras a fechar. Percebi que maturidade não é. Não sentir dor é recusar, transformar a dor em arma. No dia marcado, 19:03, veste o meu melhor fato, não como armadura, mas como respeito. Quando estacionei no prédio da Jessica, vi-a sair, esmeralda, firme, uma presença que dizia: chega de pedir licença. Ela abriu a porta do carro e perguntou apenas: Pronto? Pronto, respondi, e era verdade. No caminho, ajustamos o silêncio. Não precisava de palavras, precisávamos de eixo. A proximidade não era romance, era pacto. O pacto de não nos deixarmos diminuir. No semáforo, ela disse: se doer, eu estou aqui. Se doer, eu continuo aqui. Corrigi. Ela sorriu. E foi a minha primeira pequena vitória. Não fugir de mim quando a dor chegasse. Estacionamos às 19:28. Respiramos ao mesmo tempo, pareceu coreografia. A porta do salão estava 2 passos adiante, e atrás dela, um mundo onde eu tinha sido reescrito como figurante. Apertei o braço da Jessica, não por estratégia, por firmeza. Vamos? Ela perguntou. Vamos. Bem, e caminhamos. Porque algumas portas só se abrem quando tu chegas inteiro. A próxima cena não seria sobre gritos, seria sobre olhares. E nada olha tão fundo quanto um reencontro. Agora, o que a sala viu naquela noite? Ninguém esqueceu. Chegamos às 19:32. O salão respirava luxo, improvisado. Balões metálicos, um photobooth com penas que largavam brilho no chão,
um ecrã a repetir fotografias do 12, curuano como se o tempo fosse um vinil a rodar no mesmo sulco. A luz amarela fazia as taças parecerem mais cheias do que estavam. O burburinho era morno, pronto para qualquer faísca. A porta abriu-se num empurrão leve. Eu e a Jessica entramos num compasso que parecia ensaiado, mas era apenas firmeza. O primeiro olhar foi do antigo presidente da turma Olhos em Nós, sobrancelhas a subirem, o sussurro a nascer. É o Tom, com a Jessica. Nem sim. As cabeças viraram devagar, como girassóis à procura do sol. Não era triunfo, era presença. Via antes de ela me ver. Rebecca, perto do painel de fotos, rindo com um riso que eu já conhecia de cor. Garrett ao lado, mão pousada no limite das costas dela, esse lugar que nunca é neutro. Posavam como quem quer que o tempo engula a diferença entre ontem e agora. Jessica tocou-me o antebraço, um gesto simples. Estás aqui. Deixamos que os segundos fizessem o trabalho deles. Os sussurros atravessaram a sala como vento em cortinas. A amiga de Rebecca, a correr em direção a ela, um segredo apressado ao ouvido. E então, o olhar. O dela para mim. Confusão, raiva, vergonha, medo, todos os verbos num só músculo do rosto. Ela veio. O que pensas que estás a fazer? Sibilou, como quem fala só para um. A ter uma bebida com a minha acompanhante, respondi com a calma que me custou a semana. Jessica, que bom ver-te, disse ela, um sorriso que não chegava aos olhos. O vestido é lindo, devolveu a Jessica, sem veneno, e corajoso. And, next day, she was dull and 5 today's shin. Ah, and, in. Garrett aproximou-se um passo, mão no bolso. A neutralidade dos que não querem escolher. Prazer, Tom. Estendi-lhe a mão. O presente. Ele a apertou, sem saber onde pousar o olhar. Não discutimos ali. A sala tinha outra agenda, a tal dança dos superlativos que o secundário nunca esquece. Mais bem-sucedido, melhor estilo, aplausos fáceis, gargalhadas. Quando chamaram mais provável de reviver o secundário, alguém gritou de mesa ao fundo, meio brincadeira, meio flecha. O casal do 12. O riso da sala veio em onda. Eu não ri. Rebecca também não. Veio o jantar. Eu e a Jessica na mesa 12, a observar o teatro social como quem lê legendas de um filme antigo. No ecrã, começou. Onde estão agora? A foto profissional da Jessica apareceu com o título do cargo. Palmas. Depois, um registro do nosso piquenique da empresa, nós, os dois, em segundo plano a rir de qualquer coisa, e alguém, 2 mesas à frente, juntou peças em voz alta. Eles trabalham juntos. Os olhares voaram como pássaros que perdem o norte. O slide seguinte trouxe Garrett. Pequenas vitórias, muitos recomeços. Uma linha que dizia mais do que devia. A comparação fez barulho. Não cru, não cruel, apenas inevitável. Rebecca mexeu no copo. O vinho tocou a toalha como um alarme silencioso. Ela levantou-se. Isto é ridículo, disse para a sala, mas era para mim. O Tom veio com ela só para me envergonhar. Os talheres pararam. Jessica ergueu-se devagar, voz clara. Ele veio porque tu escolheste entrar com o teu passado e pediste a ele que aplaudisse a fronteiras. Rebecca virou-se para mim. Vasculhaste o meu telemóvel. Não precisei. Deixaste as mensagens abertas na bancada. O murmúrio espalhou-se. Eu não queria humilhá-la, queria apenas nomear. Garrett tentou, calma. Mas fica o suspenso. A DJ, sábia, subiu o volume como quem abre um guarda-chuva em tempestade. E a tempestade passou por cima de nós, palmas a recomeçar, conversas a retomar, música a puxar corpos para a pista. Eu e a Jessica fomos ao bar. Uma água, por favor. Precisava da boca limpa de sal. Ela pousou a mão no balcão, olhos em mim. Estás inteiro? Estou. E, pela primeira vez em semanas, era verdade. A pista chamou pares para uma dança dos casais que fizeram história. Vi Rebecca hesitar, o braço de Garrett a meio caminho, o público a pedir nostalgia.
Eu não entrei nesse palco. Aprendi, naquela noite, que a dignidade também sabe dizer não quando o mundo pede espetáculo. A partir dali, tudo mudou 1 milímetro, mas milímetros fazem mapas novos. Rebecca não me procurou de novo. Procurou justificações em rostos que não as podiam dar. A sala seguiu em frente, como as salas sempre fazem. Eu e a Jessica rimos de um comentário, qualquer riso leve, sem pontas. Saí mais cedo do que o meu orgulho gostaria. No estacionamento, o ar frio devolveu-me o contorno. Pensei em como chegar com a rival dela. Não foi sobre vencer, lá foi sobre não perder-me. E quando a música acabou, o silêncio trouxe a conta. Todas as escolhas têm resposta. A dela viria em ondas telefonemas, publicações, segredos que não cabiam mais nas gavetas. A minha resposta viria nítida, porque depois da noite que ninguém esquece, chega o dia em que a fantasia cai por si mesma. As noites depois do reencontro tiveram o mesmo som, mas alta temperatura. O silêncio já não era ausência, era prova. Eu voltava para casa inteiro. Ela chegava tarde, com discursos que mudavam de roupa a cada conversa. A primeira onda veio de madrugada. A porta a bater, o perfume do salão a tentar tapar o cheiro da vergonha. Arruinaste tudo, disse tropeçando nas sílabas. O que exatamente? O nosso casamento ou a tua narrativa do 12? Criuano. Ela sentou-se no sofá como queima-terra. Não percebes? Com o Garrett eu era especial. Doeu. Não a palavra, mas o que ela confessava sem perceber. Eu era a vida, ele, o palco. De manhã, o guião mudou. Quero um pedido de desculpas, disse fria, com a luz do dia a maquilhar certezas. Desculpar-me por existir, por não aplaudir, por me humilhares. And, Sleaton, sorry sem dentes. A dignidade, quando aprende a andar, não usa cinto de culpas alheias. Depois veio a campanha, uma publicação nas redes. Homens controladores têm medo da amizade feminina. Os comentários foram uma sala honesta. Mas tu entraste com o teu ex. Toda a gente viu as fotos. Apagou em horas. O eco ficou. No mesmo dia, a minha mãe ligou a rir um riso terno, cansado. Então, filho, levo netos ao baile ou levo o teu fato à lavandaria? Contei-lhe a versão curta. A mania do passado dá fome, mas não alimenta ninguém, disse, com a sabedoria de quem já varreu ruínas. A segunda onda chegou onde eu menos esperava. LinkedIn. Uma mensagem da ex-mulher do Garrett. Olá, Tom. Não nos conhecemos. Só para dizer que o meu casamento acabou no meio de mensagens noturnas com alguém gravado como B. As datas batem. Li 3 vezes. Não precisei de mais nada. Não era sobre culpar. Era sobre parar de negociar com aquilo que me diminuía. Quando a Rebecca veio buscar roupas, eu disse-lhe que ia avançar com o divórcio. A cara dela foi primeiro espanto, depois indignação, por fim cálculo. Não podes. Eu não fiz nada de grave. Fizeste-me pequeno na tua vida. Chamaste-lhe nostalgia. Quero a casa. Uma compensação. Olhei em volta. A casa era alugada. O amor, também. No gabinete de mediação, o ar tinha o peso das coisas que se partem em silêncio. Levei impressões de mensagens não por vingança, por higiene. Ela falou em terapia, em recomeços. Eu falei em limites. A mediadora ouviu, pousou as canetas, dividiu o que havia. 3 anos, sem filhos, meias vidas a serem separadas com régua. À saída, encontrei o Garrett numa bomba de gasolina. O mundo, quando quer ironia, não se poupa. Ele levantou a mão num cumprimento envergonhado. Desculpa por tudo. Como está a Rebecca? Perguntei, sem sal. Ele baixou os olhos. Intensa, muito presa ao secundário. Eu não consigo. Heather, frantic. A frase não me deu prazer. Deu-me uma paz triste. Fantasias não amam ninguém. Só pedem adoração. Em casa, recolhi o que me cabia. 2 malas, a guitarra, um caderno. Sente a dor como quem sente frio, primeiro nos dedos, depois no peito. Mas havia outro sentimento, novo, inteiro, algo entre respeito e regresso. Percebi que não há justiça que repare um coração.
mas há escolhas que não o voltam a ferir. Na última audiência, ela apareceu com Garrett como se ele pudesse sustentar a cena final. Nem a ele lhe apeteceu. O telemóvel dele vibrava com uma vida que não era a dela. Quando o juiz leu a sentença, o tempo ficou limpo como vidro depois da chuva. Lá fora, ele aproximou-se. Espero que estejas feliz. Estou livre, respondi. Ela corou. O Garrett disse: Posso deixar-te em casa. Tenho um encontro. Vi nos olhos dela a falência de um mito. O passado não salva ninguém. Voltei a pé. O mundo tinha a mesma forma, mas eu cabia melhor nele. Ficou claro que tantas vezes tentamos esquecer. Às vezes, o amor não acaba, transforma-se numa recusa de nos perdermos, e quando a queda termina, começa o chão. É aí que aprendemos a respirar sem pedir permissão, a tocar uma música nova, a olhar o espelho e reconhecer o que ficou. A seguir vem o que realmente interessa, não o que me tiraram, mas o que escolhi cultivar. A liberdade não começa num grito, começa num som pequeno. A porta a fechar atrás de ti, e pela primeira vez em muito tempo, não é abandono, é regresso. Mudei para um tum que cheirava a tinta fresca e possibilidades. A primeira noite foi de um silêncio quase agressivo. Abri as janelas, deixei a cidade entrar, sentei-me no chão com a guitarra ao colo. As cordas desafinaram como quem espreguiça depois de anos. Toquei devagar, sem canção, só para ouvir as minhas mãos a recordarem que ainda sabiam criar algo que não doía. Os dias seguintes foram feitos de pequenas inaugurações. A primeira caneca escolhida por mim, sem negociar gosto. A primeira prateleira montada torta, mas minha. A primeira planta a sobreviver na varanda teimosa, tal como eu. Descobri que a dignidade não é arrogância. É uma casa onde o corpo descansa sem se encolher. As manhãs ganharam um ritual. Café simples, tênis gastos, trilhos de serra. Caminhar tornou-se um verbo à parte. Caminhar doeu nos primeiros metros, depois começou a curar. O coração bateu no ritmo certo, o ar frio abriu espaço entre os pensamentos, e a paisagem ensinou-me o que eu tinha esquecido, que o mundo não precisa da nossa dor para ser belo. A Jessica e eu continuamos amigos, como prometemos. Tomamos cafés em mesas claras, falamos do trabalho, rimo-nos das burocracias que resistem a apocalipses pessoais. Um dia, ela chegou com um brilho tranquilo nos olhos. Estava a conhecer alguém da contabilidade. Abracei-a com um carinho genuíno. Não senti perda. Senti que tínhamos cumprido a função mais difícil das relações humanas, ser ponte, não destino. Às vezes a memória voltava com cheiro de salão, a mão dele nas costas dela, o slide do onde estão agora, o riso que não era para mim. Não fugi dessas lembranças. Sentei-as ao meu lado como quem senta crianças cansadas. Disse-lhes: Obrigada por me terem trazido até aqui. Agora podem ir brincar noutro quarto. E elas foram, aos poucos. A Rebecca tentou regressar por mensagens que soavam a eco. Sinto a tua falta. Não fomos perfeitos, mas... podíamos tentar outra vez? Aprendi a respeitar as perguntas que não querem resposta. Querem é adiar o fim. Respondi com ternura firme. Desejo-te paz. A minha começou sem ti. Não foi sobre humilhar. Foi sobre fechar portas sem fazer barulho. No trabalho, recusei ser a lenda do reencontro. Prefiro ser o tipo que respeita prazos e almoça cedo. A vida não é um palco eterno. Às vezes, é um corredor com luzes fluorescentes, onde aprendemos a caminhar direito e isso basta. Houve uma noite, semanas depois, em que toquei finalmente uma canção inteira. Não sobre traição, não sobre vingança, sobre travessia. As notas saíram limpas, e percebi que a minha voz, quando não pede licença ao passado, encontra um timbre que me reconhece. Gravei no telemóvel, não para publicar, para lembrar. É assim que soa voltar a ser eu. Se aprender algo desta história, foi isto. A maturidade não te protege da dor. Ensina-te a não a transformar em cadeia. Amar é um verbo adulto quando sabe dizer basta, sem precisar que o mundo aplauda. E orgulho, aquele de que tanta gente foge, pode ser a moldura que impede o quadro de cair outra vez. Um domingo, encontrei um grupo de caminhadas.
Gente normal com mapas amarrotados e garrafas de água. No topo de um trilho, o sol abriu como uma cortina. Eu ri sozinho, não por vitória, mas por alívio. A vida tinha o meu tamanho outra vez. E, pela primeira vez, não me doeu ocupar espaço.